Salmos de número 106, verso 24 e 25. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Prezados amigos e prezados irmãos, estamos falando a respeito da alma minguada, falando a respeito da nação israelita. Nós lemos que concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Quanto a você, prezado amigo, como está a sua alma? Você a tem nutrido ou a deixou emagrecer e definhar? No interesse de que você tenha uma alma saudável, estamos mencionando algumas características, então, de uma alma minguada ou definhada. A primeira característica é a inveja, a segunda é a idolatria, a terceira é a ingratidão e a quarta e última, a incredulidade, mencionada nos versos 24 e 25, que nós lemos o texto agora inicialmente. Então, falando da incredulidade, Joana d'Arc certa vez falou: agora sei isto, todo ser humano dá a sua vida pelo que crê. Alguns creem em coisas pequenas ou em nada. Por isso dão a sua vida por pouco ou nada. O motivo do perecimento de todos aqueles que já se perderam e de todos os que ainda se perderão é um só: incredulidade. Nunca alguém se perdeu ou se perderá por outro motivo que não seja este. Veja as palavras de Jesus: por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8, 24. Veja ainda o que ele disse falando da vinda do Espírito Santo. Ele disse: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. João 16, 8 e 9. A fé foi o grande segredo de Abel e dos demais heróis do Antigo Testamento. A fé é indispensável para a salvação. A incredulidade foi o tropeço de Caim e de quantos mais tropeçaram e caíram de maneira fragorosa, sem possibilidade de soerguimento ou de levantar-se. Todos os que se perderam e os que ainda se perderão, estamos insistindo nisso, será somente em decorrência da falta de fé ou incredulidade. O escritor da carta aos Hebreus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Ainda em Hebreus 11 há uma lista extensa de realizações espetaculares. Todas elas, fruto da fé. Jesus disse a um desesperado pai: se podes, tudo é possível ao que crê. E ele: creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade ou na minha falta de fé. O apóstolo Judas
planejava abordar outro assunto quando escreveu sua carta, mas aí foi compelido pelo Espírito Santo a escrever aos cristãos, incentivando-os a batalharem ou guerrearem pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Escreveu Judas a eles, incentivando-os a pelejar, a batalhar pela fé. A fé é indispensável para a salvação. Jesus disse que pecado, antes de ser a prática deliberada de roubar, matar, mentir, difamar, adulterar, essas coisas, antes disso é uma atitude interior do coração. Há um carcereiro aflito, prestes a cometer um desatino, dando cabo da própria vida. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. E Jesus a esse respeito falou: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Concluindo, a respeito da alma, Jesus perguntou retoricamente: o que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Há duas maneiras de se perder a alma. A primeira é quando se perde a condição de crer, de se alegrar, de viver grandes sonhos e experimentar grandes emoções. Segundo a Bíblia, a alma pode estar triste, cansada, carente de refrigério. Falando de sua própria alma, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Disse também: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No passado, Davi já havia dito: refrigera-me a alma por amor do teu nome. Jesus pode, amigo, dar descanso à alma, e a sua palavra é competente para restaurá-la quando ela está minguada e definhada. No Salmo 119 lemos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Uma alma triste, cansada, estressada, vai pouco a pouco deixando de existir. Esta é a primeira forma de se perder a alma. A segunda maneira de se perder a alma é quando as pessoas partem desse mundo sem terem feito as pazes com Deus através de Jesus, sem terem travado uma relação de conhecimento, onde elas o conhecem e onde ele as conhece também. Isto é da maior importância. Mas as pessoas que partem na condição de desconhecidas diante de Deus, imediatamente após fecharem os olhos aqui, começarão a experimentar uma condição de horror e miséria, sem possibilidade de retorno, sem segunda chance de conserto ou arranjo. A angústia resultante da perdição eterna não pode ser descrita com palavras. Judas chama o lugar destinado aos perdidos de negrume das trevas.
E Jesus avisa solenemente: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus a Abraão, a Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Em João 3,16, o verso mais conhecido e mais citado da Bíblia, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, não desça ao inferno, que é triste e eterno. Daquela habitação de horror e miséria não há retorno possível. Fuja da condenação, suba para a refulgência dos céus de Deus, onde haverá eterna primavera. Nossa próxima canção é Banda Coros cantando Além do Céu. Os meus sonhos se foram, eu não percebi, todas as portas fechadas, eu não consegui entender o que fiz pra ser assim.